O outono de 1942 foi a época da prova de fogo, o momento em que o futuro da Europa Oriental foi determinado não por um ataque, mas por um atraso estratégico. No leste, a Wehrmacht sangrava. A carnificina urbana de Stalingrado, o moedor de carne soviético, drenava as reservas alemãs e solidificava o pedido irrefutável de Joseph Stalin. O Ocidente devia abrir uma segunda frente imediata, um alívio massivo que forçasse Hitler a dividir suas forças. A pressão de Moscou não era apenas militar, mas política, ditando a urgência na qual os aliados ocidentais teriam de tomar a decisão mais importante da guerra. O principal arquiteto da visão americana era o general George C. Marshall, chefe do Estado-Maior do Exército dos Inuitas. Marshall via a guerra como um problema de logística a ser resolvido com a máxima eficiência. Sua doutrina era a linha reta. O caminho mais rápido e, em sua visão, o menos custoso em vidas aliadas para derrotar a Alemanha seria uma invasão frontal e massiva através do Canal da Mancha o mais rápido possível. Essa invasão, codinome Operação Roundup, estava planejada para a primavera de 1943. Para Marshall, a estratégia era simples: concentração de forças, ataque direto no coração do Reich. Desvios e frentes periféricas eram, em essência, distrações logísticas, vetores que consumiriam os recursos industriais e de transporte que os Estados Unidos estavam mobilizando à custa de um esforço hercúleo. A logística americana, por meio da Operação Bolero, já acumulava discretamente material de guerra na Grã-Bretanha, preparando o salto de 1943. Este plano de ataque direto colidiu de frente com a cautela britânica, corporificada por Winston Churchill, e no campo militar, pelo general Alan Brooke. Para os britânicos, a memória do desastre de Dieppe e, mais importante, o trauma da guerra de atrito na Primeira Guerra Mundial ainda estavam muito vívidos. Eles viam a Fortaleza Europa como um alvo ainda muito duro, um muro de concreto e ferro que esmagaria as novas e inexperientes divisões americanas e as poucas britânicas. Os britânicos defendiam a estratégia periférica, a abordagem do pato selvagem. A ideia era atacar os flancos mais moles do eixo, começando pelo Mediterrâneo, para enfraquecer a Alemanha indiretamente e atrair suas reservas antes de um ataque frontal definitivo. O dilema, portanto, não era invadir o continente, mas quando e onde, e o que esse calendário custaria à coalizão e ao mapa pós-guerra. O ano de 1942 serviu como um prelúdio amargo. Franklin D. Roosevelt estava sob pressão política para engajar tropas americanas na Europa e satisfazer Stalin com alguma ação. A decisão final, por influência britânica e por necessidade política, foi a Purpose Operação Torch, o desembarque anglo-americano no norte da África Francesa em novembro de 1942. Marshall se opôs a Torch de forma veemente, quase dramática, vendo-a exatamente como o desvio fatal que consumiria o crucial ano de 1943. Ele argumentou que uma vez que as tropas, os navios de desembarque e os aviões estivessem comprometidos com a África, seria quase impossível retirá-los para o grande salto no canal. Sua linha de raciocínio era pura aritmética. A distração africana iria fatalmente comer o plano Roundup para a invasão da França. A história provaria Marshall tragicamente correto. O sucesso inicial de Torch e a consequente expulsão do eixo do norte da África colocaram os aliados em uma armadilha tentadora, o impulso. Em janeiro de 1943, os líderes aliados se reuniram na cidade marroquina para a Conferência de Casablanca. A mesa estava posta para o confronto final entre a linha reta e a estratégia periférica. Marshall e os chefes de Estado-Maior Conjunto, JCS, exigiram o retorno imediato ao plano original da França. Era o momento de cortar as perdas logísticas e reorientar todos os recursos acumulados de Pinto Bolero para a invasão principal. O general Brooke, chefe do Estado-Maior Imperial Britânico, foi o principal opositor de Marshall.
Ele argumentou com perspicácia que as forças aliadas no norte da África estavam em posição ideal para dar o próximo passo lógico, a invasão da Sicília, a Operação Husky U. Para Brooke, deixar o exército de Patton e Montgomery ocioso seria um desperdício de impulso e uma negação da vantagem geográfica recém-conquistada. A política e a inércia logística acabaram por vencer a tese da linha reta de Marshall. A decisão de Casablanca foi estender a campanha do Mediterrâneo. Husky Maxi seria lançada em meados de 1943. Para apaziguar os americanos e o clamor de Stalin, ficou o compromisso vago de que a invasão da França seria lançada o mais cedo possível, mas sob o novo codinome Overlord, e com uma data realista agora, em 1944. Aquele momento em Casablanca, entre 14 e 24 de janeiro de 1943, foi o ponto de inflexão mais sutil e, ao mesmo tempo, o mais decisivo da Guerra Ocidental. A promessa de uma segunda frente em 1943 foi substituída pela certeza de uma campanha prolongada no flanco sul. O Mediterrâneo, em vez de ser uma distração momentânea, tornou-se um buraco negro de logística, engolindo os navios de desembarque e as divisões que Marshall precisava desesperadamente no Canal da Mancha. Ao adiar Roundup, os aliados ocidentais não apenas alteraram o calendário militar, mas reescreveram o mapa político da Europa. A questão que pairava era: estavam comprando a segurança logística e tática de 1943 ou apenas pagando com o futuro geopolítico do leste, permitindo que o Exército Vermelho, sem o alívio imediato, avançasse inexoravelmente? A resposta, amarga, seria dada pelos quilômetros que os soviéticos conquistaram naquele ano. O peso geopolítico daquele dilema não se forjou apenas nos corredores diplomáticos, mas na montanha de logística que os Estados Unidos tiveram que mover. Quando Pearl Harbor jogou a nação americana na guerra, o país era um titã industrial, mas um novato em termos de poder de combate expedicionário em larga escala. George C. Marshall, como chefe do Estado-Maior, era o principal arquiteto da nova doutrina americana, e a única coisa que importava era a aplicação da força de forma concentrada. A doutrina Marshall era simples. A vitória mais rápida se daria pela concentração absoluta de recursos por um caminho reto. Isso significava a Operação Roundup, uma invasão massiva do Canal da Mancha para a primavera de 1943. Para dar suporte a essa visão, a Operação Bolero começou a acumular secretamente homens, tanques e suprimentos na Grã-Bretanha a uma taxa nunca antes vista. Marshall e o Joe, chefes de Estado-Maior conjunto, viam 1943 não como uma aspiração, mas como uma necessidade estratégica. A urgência americana era impulsionada pela pressão de Stalingrado, mas também pela ansiedade de seu próprio presidente. Franklin D. Roosevelt queria demonstrar o compromisso americano com um combate real na Europa. Marshall chegou a conceber um plano de emergência, a Operação Sledgehammer, uma pequena cabeça de ponte no Canal da Mancha em 1942, que seria estabelecida apenas para o caso de o Exército Vermelho estar à beira do colapso total. O plano visava aliviar a pressão imediata no leste, custasse o que custasse. Este ímpeto logístico colidia frontalmente com o ceticismo britânico. Para Winston Churchill e seus chefes de Estado-Maior, liderados pelo general Alan Brooke, o Canal da Mancha era um cemitério recente, e o trauma da Grande Guerra continuava vivo. O desastre de Dieppe, em agosto de 1942, no qual a tentativa de incursão de forças canadenses se transformou em uma carnificina, reforçou a convicção britânica de que a fortaleza Europa não deveria ser testada prematuramente. A estratégia britânica era a periférica. Evitar um embate frontal de moedor de carne e, em vez disso, explorar os flancos moles do eixo no Mediterrâneo, no que Churchill chamava de golpear a barriga macia do porco. O objetivo era desgastar o eixo, ocupar suas divisões e seus recursos aéreos, e só então, quando estivessem enfraquecidos, aplicar o golpe final no canal. O debate não era de moral,
mas de prudência estratégica. O ritmo americano versus a cautela britânica. Marshall, em 1942, estava no lado perdedor desta disputa. Roosevelt e Churchill precisavam de uma vitória em 1942 para apaziguar a opinião pública e, principalmente, para mostrar a Stalin que o Ocidente estava ativamente engajado na guerra terrestre. O único teatro que oferecia uma operação de grande escala e relativa segurança tática era o norte da África. Assim nasceu a Operação Torch, a invasão anglo-americana da África do Norte francesa, em novembro de 1942. Marshall opôs-se veementemente à Torch. Para ele, era um desvio logístico fatal, que condenaria o 1943, pois toda a tonelagem de navios, todas as divisões e todos os aviões táticos desviados para o norte da África seriam recursos subtraídos do acúmulo de boleiro bis na Grã-Bretanha. Marshall sabia que, uma vez que o pé de porco estivesse no Mediterrâneo, seria impossível tirá-lo sem aproveitar o impulso. A inércia da guerra, o desejo de capitalizar uma vitória recém-adquirida, forçaria a continuidade da campanha. Torch não apenas desviou a rota, mas a solidificou. A partir daquele momento, a invasão da França em 1943, a tão desejada Roundup, estava morta. A aceitação da Torch foi a primeira e decisiva derrota estratégica do plano americano de linha reta. A consequência imediata seria sentida menos de 2 meses depois no calor de Casablanca. Uma vez terminada a campanha do norte da África, a pressão lógica da guerra exigiria uma próxima jogada. Churchill, com sua estratégia periférica validada pelo sucesso inicial da Torch, tinha a mão mais forte. O próximo alvo natural no mapa, agora que o flanco sul do eixo estava exposto, seria a Sicília. O custo de Torch não foi apenas em navios e suprimentos. Foi o ano de 1943. O tempo que Marshall queria investir no assalto direto ao canal, a Grã-Bretanha investiu no Mediterrâneo. E esse tempo, perdido para os aliados ocidentais, era o tempo que o Exército Vermelho usava para consolidar sua posição na Batalha de Kursk, pavimentando seu caminho para o oeste e traçando, inadvertidamente, as linhas de divisão da Europa do pós-guerra. O dilema não estava mais no papel, estava prestes a se traduzir em frotas de desembarque e mapas de invasão em Casablanca. O encontro em Casablanca, em janeiro de 1943, não foi um debate acadêmico, mas um embate de filosofias militares diametralmente opostas. O general George C. Marshall, representando a doutrina americana de concentração e ataque direto, confrontou o general Alan Brooke, o chefe do Estado-Maior Imperial Britânico, que personificava a estratégia periférica, cautelosa e oportunista. Para Marshall, a vitória residia na massa de fogo concentrada na única frente, capaz de impor uma derrota decisiva: a Europa continental, através do Canal da Mancha. Brooke, por sua vez, argumentou que o exército americano ainda não estava pronto, que os recursos de desembarque eram insuficientes e que, uma vez que as tropas aliadas já estavam no norte da África, graças à Operação Torch, era um desperdício estratégico não capitalizar o impulso. O Mediterrâneo era, nas palavras de Churchill, o ventre mole da Europa. A decisão de seguir esse caminho, atacando a Sicília, Husky e, subsequentemente, o continente italiano, Avalanche, foi a derrota estratégica definitiva de Marshall para 1943. O compromisso de adiar a invasão da França, o plano Roundup, foi, na prática, engavetado, e direcionar o esforço para o sul selou o destino daquele ano crucial. Marshall estava correto em seu prognóstico. A campanha estendida no Mediterrâneo começou imediatamente a consumir os recursos que deveriam estar se acumulando na Grã-Bretanha. O gargalo logístico não era o número de divisões, mas sim a escassez crítica de navios de desembarque, particularmente os LSTs, Landing Ship, Tank. Estes barcos, essenciais para transportar tanques e equipamento pesado para praias não preparadas, estavam agora presos em um ciclo operacional no sul. Cada desembarque na Sicília e meses depois em Salerno significava que esses recursos,
estavam indisponíveis para um ataque através do canal. A estratégia de dispersão de forças, contra a qual Marshall havia alertado, havia vencido, transformando o mar Mediterrâneo em um buraco negro logístico. A prometida Segunda Frente, em 1943, se materializou na forma de uma guerra de atrito dolorosa na Península Itálica. Longe de ser o ventre mole que Churchill imaginou, a Itália revelou-se a espinha dorsal montanhosa de Hitler. Os desembarques em Salerno, em setembro, sob o codinome Avalanche, mostraram que os alemães eram mestres em aproveitar o terreno defensivo. A Wehrmacht, reforçada por unidades como a 1ª Divisão Paraquedista Panzer Hermann Göring, desviada de outras frentes, rapidamente transformou as cadeias de montanhas italianas em uma sucessão de linhas defensivas quase intransponíveis. O avanço aliado se arrastou em câmera lenta. A linha Gustav, coroada pela fortaleza natural do Monte Cassino, se tornaria, no ano seguinte, um dos moedores de carne mais implacáveis da frente ocidental. A velocidade da campanha, que era o fator primordial para Marshall no plano original da França, foi perdida. Em vez do ataque concentrado e decisivo, os aliados ocidentais se engajaram em uma guerra de desgaste tática, ganhando quilômetros a um custo humano e material desproporcional. Um elemento adicional de inflexibilidade foi introduzido em Casablanca: a doutrina da rendição incondicional, anunciada por Roosevelt e Churchill. Embora esta declaração tenha solidificado o propósito de guerra e apaziguado os temores soviéticos sobre um acordo de paz separado, ela removeu qualquer flexibilidade diplomática. Garantiu aos alemães que a única opção era lutar até o fim, endurecendo sua resistência em todos os frontes, incluindo a montanhosa e lenta campanha da Itália. O custo humano da guerra seria, portanto, maximizado. Entretanto, o desvio para o sul não foi geopoliticamente irrelevante. A pressão no Mediterrâneo forçou o alto comando alemão, OKW, a reavaliar suas prioridades. A necessidade de defender os Balcãs, proteger a Itália após a queda de Mussolini e combater os aliados no sul exigiu o desvio de dezenas de divisões e, crucialmente, de esquadrões da Luftwaffe. Este desvio, embora insuficiente para impedir o colapso alemão no leste, proveu um alívio indireto, mas significativo, ao Exército Vermelho, que se preparava para a gigantesca Batalha de Kursk em julho de 1943. Stalin, no entanto, não estava satisfeito com alívios indiretos. Sua frustração com o adiamento da invasão frontal em 1943 era palpável. Enquanto os aliados ocidentais se enterravam na lama e nas montanhas italianas, o Exército Vermelho estava esmagando a Wehrmacht em uma escala nunca antes vista. O generalíssimo soviético percebeu a vantagem. O tempo que Marshall perdeu no debate de 1943, Stalin ganhou no mapa da Europa. A questão não era mais se o eixo seria derrotado, mas sim quem estaria no poder de fato no leste europeu quando essa derrota fosse selada. Marshall, o estrategista de visão global, aceitou sua derrota tática em 1943, mas recusou-se a aceitar a derrota final. Tendo sido forçado a adiar a invasão principal, ele concentrou-se no que fazia de melhor: organização, logística e produção em escala industrial. A partir daquele momento, todos os recursos remanescentes foram direcionados para o maciço acúmulo de material e tropas na Grã-Bretanha sob o plano Boleiro, pavimentando o caminho para o Overlord em 1944. Ele havia perdido o ano de 1943, mas estava determinado a garantir que o ataque final, quando chegasse, fosse uma montanha de aço e carne que o eixo não teria esperança de deter. A luta estratégica por 1943 havia terminado. A luta logística pela vitória em 1944 estava apenas começando. O tempo, a moeda mais valiosa e escassa da guerra, estava prestes a cobrar o preço mais alto. A aceitação do adiamento de Roundup em troca de Husky não apenas reorganizou as datas da invasão, mas também reescreveu o mapa geopolítico do pós-guerra. A luta por 1943 não era mais sobre o Canal da Mancha, era sobre quem chegaria primeiro à Europa Oriental.
Enquanto os aliados ocidentais se enterravam na lama e nas montanhas da Sicília e da Itália, transformando o Mediterrâneo em um gargalo logístico lento e oneroso, a máquina de guerra soviética atingia seu ponto de não retorno. Em julho de 1943, as forças do Exército Vermelho esmagaram a última grande ofensiva blindada alemã na Batalha de Kursk. O moedor de carne soviético não apenas havia parado, mas começara a avançar em velocidade e escala incontroláveis. A decisão de atrasar Overlord havia na prática garantido que a União Soviética seria a libertadora dominante do leste. A campanha na Itália forçou o desvio de divisões alemãs e recursos da Luftwaffe para o sul, aliviando indiretamente a pressão sobre Stalin. Contudo, para o ditador no Kremlin, a ação dos aliados no calcanhar da bota não era uma segunda frente em nenhum sentido significativo, mas sim uma picada de mosquito em comparação com o monstro que ele estava enfrentando e agora derrotando. A raiva de Stalin era palpável. Ele via o esforço ocidental como insuficiente e talvez deliberadamente adiado para permitir que o eixo sangrasse a União Soviética até a exaustão. O clímax desse conflito de calendários se deu na Conferência de Teherã, no final de 1943. Foi o primeiro encontro dos três grandes, Roosevelt, Churchill e Stalin. Marshall, agora focado na construção da força massiva para 1944, acompanhou a reunião não mais como defensor de uma invasão imediata, mas como o arquiteto da inevitabilidade de Overlord no ano seguinte. Stalin, no entanto, chegou à mesa de negociações em uma posição de força militar sem precedentes. O compromisso final de lançar a invasão do Canal da Mancha em maio de 1944 foi dado e recebido, mas com uma nova e profunda implicação. Onde o Exército Vermelho estava, o poder soviético se consolidaria. Enquanto a política de Churchill era tentar pressionar os flancos para abrir caminho em direção ao sul da Europa e talvez a Viena, a realidade militar era implacável. O Exército Vermelho já estava no caminho mais curto para Varsóvia, Budapeste e Berlim. A geopolítica implacável da libertação provou ser mais decisiva do que qualquer declaração de guerra ou promessa de diplomacia. A Polônia, a Romênia, a Hungria e a Tchecoslováquia não seriam libertadas pelos exércitos de Eisenhower ou Montgomery. Sua entrada na esfera de influência soviética de pós-guerra foi cimentada no momento em que a decisão de Round-up 1943 foi sacrificada em Casablanca, dando a Stalin o tempo crucial de que precisava para que suas tropas chegassem primeiro. A visão americana de George C. Marshall era clara: uma guerra direta e rápida no norte da França, focada puramente no objetivo militar de esmagar o Wehrmacht e o regime nazista o mais rápido possível. Essa abordagem, que ele via como o meio mais barato em vidas aliadas, evitando anos de guerra de atrito, teria de maneira inevitável trazido as linhas de contato leste-oeste muito mais para leste. Mas a cautela britânica, o trauma do canal e a necessidade de tempo para a mobilização americana destruíram essa linha reta. A ironia final do dilema de Marshall reside em seu legado. Ele perdeu a batalha estratégica de 1943, o que garantiu a divisão da Europa e o alvorecer da Guerra Fria, com o leste europeu caindo sob o controle da cortina de ferro. Mas, ao perder 1943, ele ganhou a guerra logística de 1944. Ele supervisionou o maior acúmulo de força da história para Overlord, garantindo que quando a invasão finalmente ocorresse, ela seria irresistível, minimizando os riscos de um fracasso cataclísmico como o que Churchill temia. O julgamento histórico não pode ser simplista. Marshall estava militarmente certo sobre o caminho mais curto, mas Roosevelt e Churchill estavam politicamente certos de que, sem a experiência adquirida no norte da África, Torch, e na Sicília, Husky, e sem a preparação industrial completa de Bolero, Overlord, em 1943 poderia ter se transformado em um desastre de proporções épicas. A cautela do Oeste garantiu a vitória em 1944, mas custou à Europa Oriental o preço de sua liberdade.
A lição de 1943 é que o adiamento de uma decisão militar urgente pode ser, em si, a decisão mais fatídica da guerra. A segurança imediata dos aliados ocidentais e o sucesso garantido da invasão de 1944 vieram ao custo da futura liberdade política de metade de um continente. A história da Segunda Guerra Mundial não se trata apenas de quem venceu as batalhas, mas sim de quem estava onde e em que momento, quando os canhões se calaram. E esse mapa, o mapa da Europa dividida, foi traçado irreversivelmente nas salas de conferência de Casablanca e Teherã. O tempo que Churchill ganhou para o Ocidente foi o tempo que Stalin usou para moldar o futuro.